E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Preparados para mais um mergulho profundo? Com certeza. Hoje a gente vai desvendar um livro que tem mexido com a cabeça de muitos pais e mães por aí. Como Flechas, do pastor Luciano Subirá. Olha, esse livro é poderoso. Já aviso, prepara o coração. É verdade? Subirá já chega com tudo, usando uma analogia incrível, comparando nossos filhos a flechas. E ele vai fundo na questão da criação de filhos, mas sempre com a luz da fé cristã guiando o caminho, né? Em cada livro já te joga essa pergunta. Qual o alvo da educação dos seus filhos? Tipo, onde você quer que essas flechas cheguem? E aí já viu, né? A gente mergulha de cabeça na responsabilidade que a gente tem como pais. Mas Subirá não deixa a gente na mão, não. Ele vai nos guiando passo a passo, mostrando os desafios e as alegrias de criar filhos com Deus no centro de tudo. Antes de a gente começar a nossa conversa de hoje, queria lembrar vocês, pessoal, curtam o episódio, sigam o canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos mergulhos profundos. Isso aí. E aproveita para compartilhar esse episódio com os amigos, com a família, com todo mundo que também está nessa jornada de ser pai e mãe. E não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver analisados aqui no Fé em Letras. A gente adora saber a opinião de vocês. É isso aí, a gente quer ouvir vocês. Mas agora, vamos voltar pro livro. Vamos lá. E já no começo, Subirá destaca que, diferente de um arqueiro que mira em um único alvo, a gente, como pais, a gente tem dois alvos em mente. É verdade. Quais são? Tem o alvo principal, né? A salvação dos nossos filhos. Acho que esse é um desejo universal de todo pai e mãe cristão, né? Que seus filhos encontrem o caminho da fé. Com certeza. Só que tem outro alvo também que é tão importante quanto o primeiro, mas é individual, único para cada filho. É o propósito específico que Deus tem para a vida de cada um deles. E aí a coisa fica interessante, né? Porque como pais, como a gente concilia esses dois objetivos? Guiar para a salvação, mas também ajudar a descobrir e trilhar o caminho único que Deus preparou para cada um. É um desafio e tanto, né? Equilibrar esses dois lados sem deixar um pesar mais que o outro. E sabe o que eu pensei lendo o livro? Muitas vezes a gente, como pai e mãe, a gente acaba projetando os filhos, os nossos próprios sonhos, sabe? As nossas frustrações, Com certeza. sem perceber que cada filho é único, que cada um tem a sua história sendo escrita por Deus. É verdade. A gente tem que tomar cuidado para não querer moldar os filhos à nossa imagem e semelhança, né? Exato. E é aí que Subirá entra com a ideia da formação integral dos filhos. Ele fala que a gente precisa olhar para eles como flechas, que precisam ser preparadas cuidadosamente para atingir o alvo. E essa preparação, ela tem dois lados, né? A educação espiritual, que é o quê? Ensinar a palavra de Deus, criar um ambiente familiar de fé, de oração e principalmente a gente dá o exemplo, né? Viver o que a gente prega. Sem dúvida, o exemplo arrasta. E tem a outra parte, que é a educação natural. Que é o quê? Cuidar do desenvolvimento deles como um todo, né? Orientar nas escolhas, nas decisões. Incentivar os talentos, as habilidades. Ensinar sobre finanças, trabalho, relacionamentos. Enfim, preparar eles para a vida adulta. É para eles se virarem no mundo, né? Exatamente. E Subirá faz um paralelo muito interessante entre a fabricação de uma flecha e a educação dos filhos. Ele fala que cada detalhe importa. É verdade. Desde a escolha do material da flecha, ao cuidado com as penas, a ponta bem afiada. Tudo isso influencia na hora do lançamento. É como se cada etapa da criação dos nossos filhos fosse essencial para que eles se tornem flechas prontas para voar alto e acertar o alvo. E nesse processo todo, o exemplo que a gente dá é fundamental. Subir a fala. A única maneira de influenciar os outros é dando o exemplo. Não adianta só falar, né? Tem que viver o que a gente acredita. E ele é bem direto quando diz que se a gente fala de valores cristãos, mas a nossa vida não condiz com o que a gente prega, a gente está ensinando errado. É verdade. Nossos filhos aprendem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Com certeza. E Subirá nos desafia, né? Ele fala pra gente ser autêntico na nossa fé. Viver de acordo com o que a gente acredita. É claro que a gente não é perfeito, né? A gente vai errar. Mas ele incentiva a gente a reconhecer os nossos erros na frente dos nossos filhos. A pedir perdão. A mostrar pra eles que ser autêntico também é admitir as falhas e buscar reconciliação. Que legal. Adorei essa parte do livro, viu? Porque é isso, a gente tem que ser exemplo, mas também tem que ser humano. Errar, pedir perdão, mostrar que estamos em constante aprendizado. Sem dúvida. A gente não pode ter medo de mostrar nossas fragilidades pros nossos filhos, né? Com certeza. E Subirá também fala bastante sobre a importância do tempo e da paciência na educação dos filhos. Ele compara esse tempo que a gente passa com eles ao Java. Aljava. Aquele lugar onde as flechas são guardadas, preparadas para o lançamento. E é nesse tempo junto, né? Na convivência familiar que os valores são transmitidos, que os laços são fortalecidos, que as memórias são criadas. Entendi. E ele fala que esse amadurecimento, tanto espiritual quanto emocional,
Não acontece do dia para a noite, né? É um processo que exige muita paciência da gente, sabedoria. E entender que cada fase da vida deles tem suas características e desafios. E a gente precisa respeitar o tempo deles, né? Sim. E Subiró usa uma analogia que eu achei fantástica. Ele compara a gente, pais, com a águia que empurra seus filhotes para fora do ninho para eles aprenderem a voar. É mesmo. Interessante. Ele fala da importância de permitir que nossos filhos passem por desconfortos necessários, sabe? Para eles poderem crescer, amadurecer. É claro que a gente quer proteger eles de tudo, né? De todo o É sofrimento. normal, a gente quer o melhor pra eles. Sim. Mas, se a gente fizer isso o tempo todo, a gente vai estar, na verdade, impedindo eles de desenvolverem a força que eles precisam para enfrentar os desafios da vida. Tipo, como é que vão aprender a voar se a gente não deixar eles saírem do ninho? Nossa, que exemplo poderoso. E aí, como é que a gente faz pra lidar com essa vontade de proteger o tempo todo? Subirá, ele introduz então a questão da disciplina, que é um tema delicado, né? Mas ele fala que a disciplina é um ato de amor. E ele compara a disciplina à maneira como Deus nos disciplina, sabe? É mesmo. Aliás, e ele faz uma distinção, que eu achei muito importante, entre correção e punição. Qual que é a diferença? Ele fala que a correção, quando feita com amor e sabedoria desde pequenininhos, ela visa o aprendizado, a mudança de comportamento. Já a punição, ela só quer impor consequências sem levar ao amadurecimento, à mudança real. Entendi. Uma é pra ensinar, a outra é pra punir. Exatamente. E ele é bem claro, viu? Ele diz que a falta de disciplina pode criar filhos imaturos, egoístas, despreparados para a vida adulta. E pais que amam a Deus, mas não corrigem seus filhos. Estão cometendo um erro grave. Caramba. É forte, né? Mas é verdade. É como se a gente estivesse negligenciando nossa responsabilidade de moldar o caráter dos nossos filhos, de prepará-los para o mundo, para que eles tornem pessoas íntegras, responsáveis, capazes de amar e servir a Deus e ao próximo. Faz sentido. Por quê? Mas como é que a gente sabe qual o limite entre corrigir e punir? Essa é a grande questão, né? É. E, para nos ajudar, Subirá, ele volta a falar da importância do exemplo dos pais. Ele repete. A única maneira de influenciar os outros é dando o exemplo. É como se ele estivesse dizendo, olha, não adianta só falar, tem que ver o que se prega. É verdade. Porque nossos filhos são como esponjas. Absorvem tudo o que a gente faz e fala. Então, se a gente quer que eles cresçam com valores cristãos sólidos, que sejam pessoas de fé, de caráter, de integridade, a gente precisa, antes de tudo, ser exemplos vivos desses valores. E aí ele reconhece que não é fácil, né? Ah, não é mesmo? Porque, afinal, a gente é humano, a gente erra. Mas ele incentiva a gente a ser autêntico diante dos nossos filhos, a reconhecer os nossos erros, a pedir perdão, a mostrar que a fé não é sobre ser perfeito, mas sobre reconhecer que a gente precisa de Deus e buscar a sua graça a cada dia. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, né? Que errar faz parte, que o importante é aprender com os erros e pedir perdão. Exatamente. E Subirá, ele contou uma história linda no livro. De como a filha dele aprendeu sobre adoração a Deus, observando a atitude dos pais durante o culto, sem precisar de nenhuma instrução direta. Mais uma vez, o Mizampa falando mais alto. É mesmo. Que legal. E por falar em exemplos marcantes, Subirá dedica um capítulo inteiro à importância de investir em memórias positivas com os filhos. Ele nos convida a construir um álbum de recordações cheio de momentos especiais em família. Que ideia legal. Tipo viagens, brincadeiras, celebrações, conversas significativas à mesa, momentos de oração em família. Tudo isso contribui para criar um ambiente de amor, de segurança, de apoio emocional. E essas memórias, elas se tornam âncoras para os filhos em momentos difíceis. E que tipo de memórias a gente pode construir com eles? Tem tanta coisa, né? Desde coisas simples do dia a dia, como um jantar em família, um jogo de tabuleiro, até momentos mais especiais, como uma viagem, um aniversário. É verdade. O importante é a gente estar presente, sabe? Dar atenção, carinho, criar laços fortes e, claro, aproveitar para ensinar, para corrigir quando necessário, sempre com amor e sabedoria. E Subirá, ele falou alguma coisa sobre a importância dessas memórias para a formação dos filhos? Sim. Ele diz que essas memórias são como âncoras emocionais que sustentam os filhos nos momentos difíceis, sabe? Que conectam eles com os valores que aprenderam em casa, que fortalecem a identidade, o senso de pertencimento. Ele até usa a história do filho pródigo como exemplo. A história do filho pródigo. Lembra? Quando o filho pródigo bate no fundo do poço, o que o faz voltar para casa é a lembrança do amor e da provisão que ele tinha na família. Aquelas memórias positivas foram o que impulsionaram ele a buscar a reconciliação, a recomeçar. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado nisso por esse lado. Pois é. E, pensando bem, Deus também quer que a gente se lembre dos seus feitos, das suas maravilhas, né? Em Deuteronômio, ele ordena aos israelitas que contem aos seus filhos e netos tudo o que ele fez por eles.
É como se a memória fosse um elo que nos conecta com a história, com a fé dos nossos antepassados, com o poder de Deus. Que lindo. Então, quando a gente cultiva boas memórias com nossos filhos, a gente também está plantando sementes de fé, de esperança, de amor, que podem florescer por gerações. É verdade, é um legado que a gente deixa para eles. E, falando em legado, Subirá nos leva para um dos temas mais poderosos do livro, a bênção dos pais. A bênção dos pais. Mas isso fica para a próxima parte da nossa conversa. Aí sim. Já tô curioso para saber mais sobre isso. Fiquem ligados. Voltamos prontos para continuar nosso mergulho em Como Flechas. Prontos. Na última parte, a gente viu a importância do alvo, da formação integral, do tempo, da disciplina, do exemplo, das memórias. E agora Chegamos num dos capítulos mais impactantes, pelo menos para mim. A bênção dos pais. Nossa, esse capítulo mexeu muito comigo também. Logo de cara, o Subirá já solta essa bomba. A bênção dos pais não é só um gesto bonito, simbólico, não. É um ato profético que libera poder espiritual na vida dos filhos. Uau! Que poder, hein? Libera poder pra quê? Poder para eles cumprirem o propósito de Deus, para seguirem o caminho que Deus traçou. Caramba. E ele explica como isso funciona. Explica. Ele usa vários exemplos da Bíblia para ilustrar a ideia, começando lá com Abraão, que abençoou Isaac, depois Isaac abençoando Jacó. Ah, sim. E Jacó abençoando os filhos, né? Isso. Em cada história, a bênção do pai estava ligada à promessa de Deus, à aliança, a levar o reino de Deus adiante. É como se quando a gente abençoa nossos filhos, a gente estivesse liberando a bênção de Deus sobre eles, abrindo o caminho para o plano deles se cumprir. Entendi. E essa bênção a gente só dá uma vez. Não. Subirás fala que a bênção não se limita a um momento específico, tipo só no nascimento ou no casamento. A gente tem que abençoar sempre. Em várias fases da vida, em momentos diferentes. Quando eles precisam tomar uma decisão importante, quando enfrentam um desafio, quando estão passando por uma fase de mudança, quando conquistam algo. Tipo um apelo constante. Isso. A bênção dos pais funciona como uma proteção espiritual, um remédio que cura, que encoraja, que dá força. É como se a gente estivesse sempre irrigando a vida deles com a graça e o favor de Deus. Nossa, que bonito. Ele conta, inclusive, como a bênção dos pais dele foi fundamental para ele. Quando ele decidiu seguir o chamado de Deus pro ministério, sabe? Ele teve que se mudar para longe da família. Imagino que deve ter sido difícil. E foi. Mas, mesmo com a dor da distância, os pais dele entenderam o plano de Deus e abençoaram ele. Deram força para ele seguir o caminho dele. Que legal. Isso me fez pensar que, às vezes, a gente, como pai e mãe, a gente acaba sendo um obstáculo na vida dos filhos. Sério? Por quê? Por medo, sabe? Ah, Medo de perder eles, de ver eles sofrerem. entendi. A gente quer proteger tanto que acaba aprendendo. Exatamente. Isso virá. Ele nos convida a refletir. Será que a gente está enviando nossos filhos? Liberando eles para viver o propósito de Deus, mesmo que isso signifique que eles vão se afastar da gente. É como uma flecha, né? Ela só atinge o alvo se for lançada. Exato. Por mais que doa, precisa ter sabedoria e coragem para soltar a corda, para deixar nossos filhos voarem sozinhos. Confiar que Deus vai guiar eles, proteger eles. É um ato de fé, né? Total. Reconhecer que nossos filhos não são nossos, né? São de Deus. E Ele tem um plano perfeito para a vida deles. Mesmo que esse plano seja diferente do que a gente imaginou. E essa bênção, essa liberação, ela não se manifesta só em palavras, né? Em que mais? E em atitudes, gestos de amor, apoio incondicional. É estar presente na vida deles, celebrar as conquistas, consolar nas dores, dar conselhos, sempre apontando eles para o amor e para a graça de Deus. E, por falar em palavras, Subirá termina o livro com um capítulo que me fez repensar como eu converso com meus filhos. O poder das palavras. Nossa, esse capítulo é muito forte. Ele lembra a gente do que está escrito em Provérbios, né? A morte e a vida estão no poder da língua. É verdade. Ele nos alerta para usar nossas palavras para abençoar, para encorajar, para edificar, para transmitir fé e esperança para os nossos filhos. E para evitar as palavras negativas, né? Sim, evitar palavras de maldição, de crítica, de desânimo. Palavras que machucam, que diminuem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Com certeza. Subirá nos desafia a profetizar a vida de Deus sobre nossos filhos, a declarar que eles podem ir além, que eles podem realizar coisas extraordinárias, que eles têm um potencial ilimitado. É. A gente precisa encorajar eles a sonhar grande, a acreditar em si mesmos. Sim. Ele lembra que as palavras que a gente fala têm poder para moldar a identidade dos nossos filhos, a autoestima, a fé deles. É como se a gente estivesse plantando sementes no coração deles, sementes que podem gerar frutos bons ou ruins. Então a gente precisa escolher bem as palavras, né? Exatamente. Nossas palavras têm poder criativo, poder para gerar vida ou morte, para construir ou destruir. E cabe a nós, pais,
Escolher que tipo de sementes a gente quer plantar na vida dos nossos filhos. Que responsabilidade. É. E aí, o que você achou dessa parte? Intenso, né? Muito. Me fez pensar em como a bênção dos pais pode fazer a diferença na vida dos filhos. Mas aí eu fiquei pensando, essa bênção vale só para os filhos biológicos? Ou será que a gente pode abençoar outras pessoas como filhos espirituais, amigos, discípulos? Boa pergunta. Acho que esse é um ótimo gancho para nossa próxima e última parte do nosso mergulho em como flechas. A gente vai explorar juntos essa ideia de expandir a bênção para além dos laços de sangue. Fiquem ligados. De volta para a última parte do nosso mergulho em como flechas. Lembra daquela pergunta que a gente deixou no ar? Cada bênção. Né? Será que ela vale só para os filhos biológicos ou a gente pode abençoar outras pessoas também? Tipo, filhos espirituais, amigos, discípulos. Pois é, fiquei pensando nisso também. E lendo o livro, não vi o Subirá falando especificamente sobre isso. Mas pensando em tudo que ele diz sobre a bênção como um ato profético, né? De liberar o poder de Deus na vida de alguém. Será que a gente pode limitar isso só aos laços de sangue? Faz sentido. Se a bênção é uma forma de Deus agir, de abençoar a vida de alguém, de dar força, por que a gente ia limitar isso só para os nossos filhos? A Bíblia fala para a gente amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. É verdade. E amar o próximo também é abençoar. Com certeza. É desejar o bem, orar por eles, encorajar, dar apoio. Tipo, quando Deus coloca alguém no nosso caminho, alguém que precisa de cuidado, de orientação. É como se a gente expandisse a ideia de ser pai e mãe, né? Exatamente. A gente acolhe, abençoa, cuida. Sem se prender só aos laços de Mas sangue. também bênção não é só falar, né? A gente viu isso nas outras partes. É agir também. Verdade. É estar presente na vida da pessoa, celebrar as vitórias, dar apoio nas dificuldades, compartilhar o que a gente sabe. Sempre mostrando o amor de Deus. E essa ideia de paternidade estendida, ela já está na Bíblia, né? Sério, onde? Jesus chamava os discípulos de filhos e Paulo, nas cartas dele, ele se coloca como pai espiritual de várias comunidades. Quer dizer, esse cuidado que vai além da família já está lá na Bíblia. Faz sentido. E na história da igreja a gente vê vários exemplos de mentores, líderes que impactaram a vida de outras pessoas, né? Deixaram um legado de fé, de amor. É como se a bênção dos pais ou de mentores fosse passando de geração em geração, gerando frutos para Deus. Que lindo! E juntando tudo que a gente conversou sobre como flechas, a gente vê que educar, seja os filhos ou outras pessoas, é uma missão que exige muito da gente, né? Com certeza. Compromisso, planejamento e principalmente fé em Deus. Ter um objetivo claro, cuidar da pessoa por completo, ter paciência, dar o exemplo, criar memórias boas, abençoar e deixar eles livres para voar, para alcançar o que Deus sonhou para eles. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Como Flechas é um livro que te faz pensar, te desafia e te inspira a ser melhor, né? Como pai, como mãe, como mentor, como discípulo. E você que está aí nos ouvindo, pega esse livro para ler, se deixa tocar pela mensagem do Subirá. E coloque em prática tudo que a gente viu aqui. E lembre-se, a bênção de Deus não tem limites. Seja um canal da graça de Deus na vida das pessoas. Você vai ver como o amor e o cuidado que vão além da família tem poder para transformar. É isso aí. E chegamos ao fim do nosso mergulho em Como Flechas. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E continue acompanhando Fé em Letras para mais bate-papos sobre livros que nos ajudam a crescer na fé e viver uma vida mais feliz e com mais sentido. Até a próxima!